Mensagem do céu. Queridos, esse recado é mais um louvor e um agradecimento ao Eterno, e eu quero trazer para vocês também. A gente conseguiu produzir a nossa primeira obra 3D, e eu acredito que o Eterno tem algo especial para trazer não somente para a vida das crianças, mas para a vida de cada um de vós. Por isso que eu estou trazendo, essa mensagem para vocês hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês que esta história ela é baseada em fatos reais. Na verdade, eu tinha atravessado um dia muito difícil, um dia muito opressivo, e eu fui para casa, tem alguns meses isso, e quando eu fui para casa, eu comecei a ouvir esse pássaro cantando. Eu gravei o pássaro. O pássaro ao fundo da gravação que vocês podem ouvir aí nessa produção, Encontro Precioso, é o pássaro que estava cantando quando eu fui para casa. Eu estava em oração e aquele pássaro começou a cantar ao ponto de eu ter que gravá-lo. Só que enquanto o pássaro estava cantando, o Senhor começou a cantar junto com o pássaro, e o cântico foi mais ou menos o que vocês ouviram. Tem outras coisas que eram um pouco mais particulares, mais pessoais, que ele falou comigo, mas a maior parte, assim vamos dizer, do que eu poderia compartilhar está nesse cântico que eu procurei fazer com o meu maior esforço, a lembrança daquilo que ele falou comigo naquele dia. Eu espero que possa ser uma bênção na sua vida, na vida das crianças. O nosso Senhor está vivo. Ele está vivo, e eu espero que você possa compreender a grandeza. Na verdade, esse episódio do NIT Kids, ele é totalmente baseado em fatos reais, não é? E que o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Yeshua, viu? E nós vamos aqui, seguindo com o som do céu. Agora, amados, vamos entrar em Ov, vamos entrar aqui em Ov. Vamos lá, amados do meu coração. Estamos ainda com as frases, as comunicações, as reflexões de Eliú, É complexo nós lidarmos com aquilo que ele tem apresentado, porque se baseia em raciocínio lógico. E todas as vezes que nós nos basearmos em raciocínio lógico, nós podemos perder o melhor do Eterno para nossas vidas, não é? Então, eu gostaria de trazer a vocês essa porção especial que nós estamos aqui seguindo nesse estudo de Ov. E agora então, queridos, no meu estudo aqui no capítulo 36, a base do capítulo 36, começa com o título. Na minha escritura aqui, o título aparece o seguinte: no sofrer do homem, o Eterno lhe visa o bem. Não é? Eu concordo com o título, mas eu discordo totalmente que o Eterno deseje que você venha passar por sofrimentos para aprender. O Eterno gostaria, claro, que todos nós pudéssemos aprender. E Yeshua mesmo, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e nós precisamos aprender rapidamente aquilo que o Eterno tem para nossas vidas, para que nós não venhamos a sofrer, não é? Comecei o programa hoje dizendo que esse é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele. Então essa é a proposta do Eterno para a sua vida, todos os dias da sua vida. Pessoas infelizes fazem o mal, queridos. As pessoas que fazem o mal são pessoas infelizes. Então, se você foi chamado para viver em alegria, para desfrutar a sua vida embaixo da autoridade do Eterno, você vai produzir bons frutos, não é? Vamos lá. Ov 36, vamos lá. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor do Eterno. Queridos, o Eterno não precisa quem o defenda, não é? Eu me recordo de uma ocasião onde Moshe havia orado e colocado do seu espírito sobre os anciões, não é? E aconteceu que Josué, ele havia visto que 2 homens continuavam possivelmente orando em línguas, profetizando ali no arraial. E ele corre então para Moshe e fala: Moshe, esses homens continuam ali profetizando. E aí Moshe fala algo tão bonito, não é? Tens tu ciúmes por mim? Dera o Eterno que todos fossem profetas, não é?
Então, queridos, nós não precisamos defender a honra do Eterno. Eu passava por situações, principalmente com os meus filhos adolescentes, onde eu via, sabe quando a pessoa quer te agredir e aí não consegue, então começa a agredir ao Eterno, começa a falar contra o Eterno, porque aquilo realmente me tirava do sério. E aí o que acontecia? Muitas vezes que eu ia falar, olha, fale contra mim, mas não fale contra o Eterno me dizia exatamente isso: filha, eu não preciso que você me defenda, eu não preciso que você se levante ao meu favor, não é? Então, nosso papel, queridos, é mostrar o caminho. Nós não precisamos defender ao Eterno para ninguém, não é? Versículo 3, de longe eu trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Então, é evidente que nós vemos na vida de Eliú uma pessoa com uma dualidade muito grande. Ele achava com sinceridade que o que ele estava fazendo era certo. Talvez você lide com pessoas que você possa ver que essas pessoas agem com você de uma maneira diferente ou encarem a sua vida de um modo diferente e você possa olhar e falar assim: olha, eu realmente eu não consigo lidar com essa pessoa, mas essa pessoa não sabe quem você é. Você precisa partir do princípio que essa pessoa está equivocada. Se você tem certeza de que você é correto, que você está agindo de acordo com aquilo que o Eterno te chamou, queridos, tenha força, esperança, porque o Eterno não nos tem dado um espírito de timidez, de covardia, mas o espírito que o Eterno deu para nós é um espírito de força, de ousadia, de equilíbrio, de shalom e de amor. É isso que Ele tem ministrado nos nossos corações todos os dias. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Comigo está quem é Senhor no assunto. Eu acho interessante, queridos, que se você observar aí na tua escritura, o Senhor no assunto que ele está tratando aí é com S minúsculo, não é? Então, a pessoa que está agindo de uma maneira negativa, de um modo ruim, cruel, ela pensa que está correta. Ela pensa que está correta, não é? Ela pensa que, olha, eu sou senhor no assunto do que eu estou dizendo para vocês, não é? Então, muito cuidado com este tipo de procedimento. Quando a pessoa se assenhora dos seus próprios pensamentos. Se nós não tivermos base nas escrituras, mas tivermos base no nosso raciocínio lógico, nós podemos ser pego numa teia e não vai ter sentido nenhum, nem condição alguma que nós possamos ver soluções para as questões. Eis que o Eterno é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Isso é bem verdade, o que ele está dizendo aqui é bem verdade. Esse que é o grande problema de Eliú, e é o grande problema das falsas religiões. As falsas religiões, elas vão trazer uma sedução do raciocínio lógico. Eu me lembro uma vez, queridos, eu entrei no lugar que eu havia sido convidada, e era uma seita, é considerado uma seita e existe no mundo inteiro, tem a sua própria Bíblia, inclusive, tem os seus livros, enfim, mas é muito conhecida no mundo inteiro. E eu me recordo o que aconteceu comigo naquele lugar. A pessoa pegou e falou assim: pergunte ao Espírito Santo se o que nós estamos te falando é verdade ou não. Queridos, naquele momento que eu estava lá, meus filhos não estavam comigo, estavam em casa, partiu um vidro da minha janela. Partiu um vidro da janela da minha casa. E quando eu cheguei em casa, que o vidro estava partido sozinho, eu perguntei a que horas aquele vidro tinha partido. E aí me disseram, meus filhos estavam em casa, até se assustaram porque o vidro partiu, e eu entendi claramente que a Ruach HaKodesh se moveu de uma tal maneira, o Espírito do Sagrado, dizendo: não caia em armadilhas. Não podia agir no ambiente que eu estava, mas quando eu cheguei em casa, eu pude lhe ver o recado, eu pude ver o sinal que eu havia recebido da Ruach HaKodesh. Cuidado com qualquer situação que venha te dizer, peça a confirmação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, mas não busque essa observação dentro das Escrituras. Céu, eu não devo buscar a observação da Ruach HaKodesh? Deve buscar, mas a Ruach HaKodesh nunca vai te levar para fora das Escrituras.
Preste atenção no que eu estou dizendo com base das Escrituras. Queridos, jamais a Ruach HaKodesh vai te trazer qualquer convicção que esteja fora das Escrituras. Toda ação da Ruach, do Espírito do Sagrado, tem base nas Escrituras. Ah, Céu, mas eu recebi uma palavra profética de que iria acontecer um acidente com o meu filho. Isso não estava nas Escrituras, mas está nas Escrituras que o Senhor não te deu filho para calamidade. Entenda a diferença de uma questão, de uma palavra profética da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, que busca somente o bem. A Ruach HaKodesh avisou ao profeta Samuel do que havia acontecido. O Eterno falou com ele por meio da Ruach HaKodesh. Toda a conversação do Eterno conosco é por meio da Ruach HaKodesh. Olha, eu lamento o que Shaul está fazendo, o rei Saul, não é? Mas toda a base da reprovação dele estava pautada dentro das Escrituras. Então, queridos, imagina você chegar num lugar onde não se prega a palavra do Eterno e você pede uma confirmação daquele lugar, que aquele lugar seja ou não seja do Eterno. O próprio lugar já testifica contra si próprio, se ele trouxer qualquer outra doutrina que não venha das Escrituras, não é? Continuando, não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos, não é? E nós sabemos que maus morrem e bons morrem também, não é? Uma determinação que é dada para um campo, todos aqueles que estão no campo vão sofrer o prejuízo daquela sentença que foi dada. Por isso o Eterno diz aos seus filhinhos: saí da Babilônia, povo meu. Se houver uma mistura das pessoas com relação a esse espírito babilônico, certamente o mesmo juízo será dado a todos nós, se nós estivermos envolvidos com isso. Não é que o Eterno fale isso fortemente ao seu coração, em nome de Yeshua, não é? Do justo não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, são exaltados. É verdade isso, queridos? Queridos, toda autoridade deve ser reconhecida, toda autoridade, não é? Você vai dizer, mas Céu, há pessoas aí que estão numa posição de autoridade, mas elas não têm uma confiabilidade. Queridos, não é nosso papel julgar a autoridade. O Eterno estabelece reis, firma os seus caminhos e demove os seus também. E até pessoas boas, como nós vimos, um grande rei de Israel, ele acabou morrendo na sua juventude, por entrar numa batalha que não deveria e não ter consultado ao Eterno de qual seria a ação real a ser feita, não é? Versículo 8. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se lhe houveram com soberba. Abre-lhes também ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da sua iniquidade. Então, Eliú está trazendo esse exemplo como uma parábola para que Iove possa se converter dos seus maus caminhos, falando, olha, se vir alguma fatalidade, algum rei, então o Eterno dá a sua oportunidade para que ele se volte, para que ele faça aquilo que deve ser correto, não é? Então, queridos, muito cuidado com o posicionamento de compreender, por exemplo, alguém que fez o mal e teve uma situação, como nós já vimos pessoas queridas que entraram embriagadas dentro de um veículo e vieram sofrer um acidente e faleceram. E nós vamos dizer que o Eterno quis que aquela pessoa sofresse um acidente de veículo? Aquela pessoa não tinha a mínima habilidade para poder estar dirigindo. Então nós temos de tomar cuidado quando uma pessoa cava o seu próprio mal e atribuir isso, mas o Eterno poderia ter impedido. Queridos, é como falar sobre uma pessoa que quer se casar com alguém que o Eterno não tem para ela. Você acha honestamente que o Eterno, Todo-Poderoso, ele vai intervir no que uma pessoa deseja fazer? Inclusive pode ser uma ação mal ou cruel. Do contrário, nós não teríamos tantos assassinatos e tantas coisas hediondas acontecendo todos os dias, não é? Se o ouvirem, versículo 9, e servirem, acabarão seus dias em infelicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Mais uma vez,
Eliú faz todo esse pano de fundo para trazer, é muito similar com o que aconteceu com Joabe, quando ele trouxe uma mulher para representar perante o rei Davi, para que pudesse trazer o filho Avshalom de volta. Ele usou a mesma experiência que ele achava que o rei estava suscetível, porque quando o profeta Natan foi falar com ele, ele usou de uma parábola, e aqui, então, ele vem usar de uma parábola também. E nós temos de tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos como uma evidente situação, porque as pessoas podem usar coisas, inclusive para te deprimir, para te trazer algo inconveniente. Você tem de provar todas as coisas que falam para você à luz da palavra. A luz da palavra é o único caminho da verdade. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e os aguilhoados pelo Eterno não clamam por socorro. Então, queridos, não é verdade que o ímpio não vai clamar por socorro, porque nós vimos uma situação de Edom, quando ele viu que a herança dele seria, no caso, Esaú, quando ele viu que a herança dele seria perdida, ele chorou amargamente, mas não encontrou lugar de arrependimento, porque ele havia desprezado a herança do Senhor. Então, muitas vezes o ímpio não vai clamar, mas muitas vezes o ímpio vai clamar, mas ele já vai clamar ali e isso não quer dizer que essa pessoa não seja salva. Se você teve um parente seu que acabou partindo daqui de uma maneira que você pode imaginar, não, certamente para ele não teve salvação. A questão da vida nesse Olam, nessa terra, não se assemelha com relação à vida no mundo vindouro. Você sabe que o ladrão lá no madeiro, o terrorista, na verdade, do madeiro, ele se arrependeu dos seus maus caminhos e ele se voltou para o Eterno verdadeiramente. Ele reconheceu Yeshua como filho de Elohim, como filho do Eterno. Então nós sabemos que existe socorro para uma pessoa, ainda que ela tenha vivido uma vida em iniquidade, como aconteceu com aquele terrorista, aquele malfeitor no madeiro, ainda assim o Eterno é poderoso para alcançar. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Isso é verdade. Uma pessoa que vai infringir a sua vida, vai agir de um modo errado, vai agir de um modo indevido, certamente essa pessoa ela pode vir a trazer algum prejuízo para a sua vida. Ela pode encurtar os anos da sua vida, e nós já estudamos isso no curso de Mishlei. Uma pessoa pode encurtar os seus anos pela maneira que ela se alimenta, pela maneira que ela vive, não é? Nós precisamos respeitar nosso organismo, nós precisamos respeitar nosso tempo de sono, nos alimentar corretamente, viver a nossa vida corretamente. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Na verdade, queridos, por mais coisas ruins que nós possamos atravessar, isso necessariamente não quer dizer... Eu tenho uma pessoa me mandou uma publicação e eu achei bastante interessante. A mesma água fervida que endurece o ovo, ela amolece a batata. Então, queridos, a fervura nem sempre vai tratar das pessoas, depende do conteúdo, de quem ela é. Há pessoas, queridos, que estão atravessando lutas e não se convertem. Continuam fazendo mal, seguindo seus maus caminhos, achando que com isso vão ter alguma colheita positiva. Mas há pessoas que, quando olham para aquilo que elas fizeram, elas se arrependem e se voltam para o Senhor. E essas o Senhor tem o seu deleite. Então, não que a aflição tenha sido dada pelo Eterno, mas o fato da pessoa passar por aflição pode fazer com que ela reconheça que aquele caminho que ela escolheu não é positivo. Todas as aflições são assim? Não. Eu tenho uma pessoa queridíssima. Ele entrou num lugar que o Eterno abriu para ele trabalhar. E quando ele chegou lá, ele começou a sofrer perseguições por parte dos colegas de trabalho, né? Então, eu e você precisamos ter a nossa compreensão que esse mundo jaz no maligno, as pessoas agem de acordo com os ditames deste mundo, segundo ódio, inveja, ira, cobiça, entre tantos outros pecados que não nos é permitido praticar
não nos é permitido lidar com esse tipo de coisa nas nossas vidas, não é? Versículo 16: assim também procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. No final, ele dá então o juízo final sobre a vida de Iov, colocando: olha, assim você, por meio do seu sofrimento, você não se converte. Ele compreendia a si como convertido e a Iov como não convertido. E é difícil para a gente, queridos, olhar e até nos guardar o nosso coração em relação a Eliú, não é? Porque Iov só está ouvindo o que ele fala. Se vocês perceberem, Jó em momento algum interrompe a interlocução do seu algoz. Ele não impede dele falar essas coisas tão absurdas contra a vida de um homem enfermo, contra a vida de um homem enlutado, um homem que teve o seu casamento perdido não por sua escolha ou por sua própria atitude, pelo contrário, um homem reto que cuidava dos necessitados. Imagina, queridos, quando eu olho para Iov e eu vejo alguma coisa vindo como opressão sobre a minha vida, queridos, eu tenho mais vontade de abraçar esse homem. Eu sei que Yeshua já fez isso, não é? E saber que nós nada sofremos. Por mais intensa que possa parecer a sua luta, queridos, se você estudar a vida deste homem, você vai ter esperança para perseverar. O melhor está por vir. Outra coisa, queridos, não é? O que a opinião do outro pode mudar quem você é? Não é? Por que você se permite mudar? Queridos, todas as pessoas podem ter suas próprias interpretações. E cada pessoa, meu marido hoje, ele fez uma oração tão interessante acerca do pecado como enfermidade. E que todos nós precisamos de cura. Não é? Ele olhou o pecado com um aspecto de uma enfermidade na nossa alma, no nosso espírito. E todos nós precisamos desta cura. Todos nós precisamos compreender, assim como nós buscamos uma cura para um câncer, uma cura para uma infecção reincidente, nós precisamos nos dedicar para a cura do pecado da nossa alma. Nós não podemos ver nossas chagas, nós não podemos ver como nós estamos, mas o Eterno, Ele pode trazer para nós essa revelação. Não é? E é muito importante que você compreenda. As pessoas que te amam, essas que são crentes principalmente, elas vão te ajudar a sair da condição de desprezo, da condição de mal. O Eterno tem o melhor para a sua vida continuamente. Guarda-te, pois, que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantidade do resgate. Veja só, dizendo que Iov poderia pagar para parar de sofrer. Queridos, nós não podemos pagar com o nosso sofrimento absolutamente nada. Nós não podemos colocar um chicotinho nas nossas costas e começarmos a bater ali e dizer: olha, eu agora vou pagar por um sofrimento. Ou aceitar um sofrimento, queridos. Há pessoas que elas aceitam. Eu passei por situações de aconselhamentos assim, onde a pessoa se auto-infligia o mal, dizendo: eu mereço passar por isso. E o Eterno não tinha nada daquilo para aquela pessoa passar. Mas ela achava que ela merecia passar por aquilo. O Eterno tem o melhor para nossas vidas. Ele quer o bem e quer que nós desfrutemos as nossas vidas. Estimaria ele, versículo 19, as tuas lamúrias e os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Iov não estava buscando a liberdade da angústia. Iov acreditou em muitos momentos que ele deveria partir deste mundo e não tinha mais resgate para a sua saúde. Ele acreditava que não havia mais de haver cura. A cura dele não se deu por um pedido: Senhor, me cura. Você vai ver o encontro dele com o Eterno. Em nenhum momento ele fala da enfermidade dele. Ele quer conhecer o Eterno. Esse é o anseio do coração dele, não é? Então, Iov não estava lamuriando, ele estava sofrendo. Em muitos momentos da nossa vida nós temos de compreender qual é a diferença de você ser um murmurador e de você ser um pranteador de uma causa. De você fazer uma oração, uma intercessão com o objetivo, ou só acalentar
a sua própria dor. Não suspires pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder, e quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho e quem pode dizer a ele: praticaste injustiça? Então, queridos, o fato do sofrimento de Iov ter se dado é algo de grande mistério para nossas vidas. Há um grande mistério sobre a autorização de uma luta ou de um período, como aconteceu com nosso Senhor Yeshua, ele ter uma vida de consagração e ser levado para um deserto para poder passar por situações duras ali, passar pelo encontro com o próprio adversário, no momento que ele queria estar se consagrando ao Pai, não é? Esses momentos da nossa vida, nós temos de compreender quando somos levados pelo Eterno, eles só vão produzir bons frutos. Cada luta, cada desafio, cada vez que nós formos provados, nós vamos resistir. E a perseverança vai produzir coisas extraordinárias e nós receberemos as promessas do Eterno. É dessa maneira que as coisas ocorrem, não é? Eu tenho certeza que não era para o Renato, meu filho, que o Eterno nos deu, nos gerou, para ele ter sofrido tudo que ele sofreu antes de nós o conhecermos. Aliás, a história dele está aí, para que você possa conhecer um pouco, principalmente você que precisa de compreender a ação e a atitude de perdão como cura, não é? Mas há uma grande promessa sobre a vida do meu filho, por causa do sofrimento que ele passou e resistiu, sobreviveu. Ele está vivo. Ele está vivo para ser um instrumento da glória do Senhor. Tá bom, queridos? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram, todos os homens as contemplam e de longe as admira o homem. Eis que o Eterno é grande e não podemos compreender o número dos seus anos e não se pode calcular. O Eterno vive de eternidade a eternidade, ele não mede a existência dele por anos. Ele não teve início, ele não teve fim. Meus filhos me perguntavam muito acerca disso, eu não tinha como explicar. E um dia eu recebi uma explicação numérica acerca do Eterno. Não é que, é claro, é apenas uma comparação. Assim como os números eu tenho 1, 2, 3 ao infinito, eu tenho -1, -2, -3 ao infinito. Então o Eterno não tem princípio e não tem fim. E a única maneira, por isso que eu comparo muito as ações do Pai de ordem matemática, e outro dia eu estava falando com meu marido, não é? Quando nós estávamos orando, e o meu marido apresentou e falou assim na oração, falou assim: Senhor, eu apresento a Ti esta IA, não é? E ali eu me dei conta que a inteligência artificial usa o codinome IA, usa o acrônimo IA, e eu me recuso a chamar essa inteligência artificial com este nome, que é o nome do meu Pai. Eu me recuso a chamar essa inteligência artificial de IA. Somente um é IA. Ele é IA. Ele é poderoso. Ele é exaltado. Eu não vou chamar essa inteligência artificial nem nos meus escritos de IA. Ela não é IA. IA é o Todo-Poderoso, o Senhor assentado acima dos céus, com poder, sabedoria e amor. E eu não vou colocar isso sobre uma máquina, sobre um computador criado, seja por qual poder e sobre qual autoridade. Em nome de Yeshua, não é? Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam a chuva, a qual as nuvens derramam e goteja sobre o homem abundantemente. Ele vai falar das obras do Eterno, que não pode ser, e o Eterno vai usar tão interessantemente, quando ele começa a falar das coisas da criação, o Eterno vai usar a criação e Eliú vai ter de ouvir como o Eterno vê sua própria criação. Eu acho isso maravilhoso. Acaso pode alguém entender e estender as nuvens, os trovões, o seu pavilhão? Eis que estende sobre elas seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele é zeloso na sua ira contra a injustiça. Então, mais uma vez, Eliú conclui aqui esse discurso do capítulo 36,
colocando para Iov largamente que ele seria um adversário do Eterno no seu proceder. Então o Eterno se levantou contra um ser humano mortal, que nós que somos pó, imagina o Eterno se levantar contra as nossas vidas, nós que somos pó. Ele que derruba nações, ele que estende a sua mão de modo poderoso, ele que se levantará e Mashiach, com o sopro da sua boca, vai destruir o anti-Mashiach. O sopro, imagina, queridos, imagina se o Eterno se levantasse contra Iov. Aliás, era ele que lutava pela vida dele, era ele que de algum modo fazia com que ele continuasse tendo forças para viver, para colher o resultado de grande aflição, que sem intenção da parte do coração do nosso Pai amoroso, vieram sobre a vida de Iov. Nós temos muitas conexões neste mundo com o adversário das nossas almas, queridos, e cumpre a mim e a você rompermos nossos vínculos. Qualquer vínculo que nós tenhamos com o mal, nós precisamos romper. Que o Eterno possa educar a sua vida, fazer-lhe bem, e que você possa ter entendimento daquilo que Ele tem para a sua vida de modo maravilhoso. Em nome de Yeshua, eu convido você ao estudo desta obra para que você compreenda. Se você está aflito, se você está sendo difamado, perseguido no trabalho, se você tem problemas familiares, eu tenho certeza que quando você olhar a vida de Iov, você vai dizer: Senhor, eu não passo por coisa alguma. Que o Eterno venha sobre a sua vida e continue edificando você. É o meu desejo sincero em nome de Yeshua. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do Pai. Eu sigo aqui com o programa Som do Céu. E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude aí o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.somdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.